Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Aqui é onde nós trazemos uma prévia da lição da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel. Chegamos na lição de número 10. Esse trimestre estamos estudando o livro do profeta Ezequiel e hoje nós iremos comentar sobre o texto de Ezequiel, que está escrito no capítulo 47, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, e vamos comentar sobre os versículos 1, 2 e 3. Iremos falar sobre um texto maravilhoso, que é a visão da torrente das águas purificadoras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que pode, curva sua cabeça, como de costume, vamos falar com o nosso Pai. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de nós podermos estar aqui. Agora eu te peço, Senhor Jesus, que o teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender e abençoe a cada um dos teus filhos, teus servos que está acompanhando esta pré-aula. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, texto áureo. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Ezequiel 47, 8. Esse versículo aqui, meus irmãos, já está se cumprindo no literal na nossa geração. O cumprimento da profecia, essa revelação que o Senhor trouxe a Ezequiel faz parte do processo de restauração. Na lição passada nós estudamos o capítulo 37 de Ezequiel, onde fala da visão do vale de ossos secos. Ezequiel trazendo uma palavra de restauração ao povo de Israel. Trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, porque era de costume, havia um ditado entre o povo judeu que estava no cativo, durante esse período, que estava em cativeiro, que eles se sentiam como ossos secos. Então, Deus leva o profeta Ezequiel lá no vale de ossos secos, e aquilo que estava em um estado cadavélico, aquilo que estava seco, sem vida, aquilo que estava morto, Deus faz reviver, Deus traz a vida novamente. Aquilo que não tinha esperança aos olhos humanos, Deus faz brotar, gerar a vida. E ele vai ali, processo por processo. Primeiro ele junta os ossos que estavam separados. Essa junção dos ossos fala de união. Depois ele coloca o nervo fala de força. Ele reúne traz a força de Israel novamente. Depois ele vem falar de carne, que a carne vai falar sobre a vida, né? Onde o sangue está correndo ali nas veias, que o sangue é vida. Então, todo o processo de restauração que Deus mostra para Ezequiel em relação ao povo de Israel que estava em cativo, agora no capítulo 47, esse mesmo processo de restauração continua. E nós vamos ver Deus mostrando esse processo ao profeta Ezequiel através da visão da torrente das águas purificadoras. Verdade aplicada: as águas que emanam do Senhor para o seu povo produzem transformação, frutificação e sustentação. Aqui, meus irmãos, nessas águas purificadas, nós vamos ver que ela vai falar sobre cura, vai falar sobre sarar aquele que está enfermo. A água também fala muito sobre limpeza. Nós usamos a água para nos purificar, para limpar. Então, essa visão da torrente das águas purificadoras fala sobre tudo isso. Fala sobre cura, fala sobre nós sermos sarados, fala de nós sermos limpos. Está tudo incluso no processo de restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Tópico 1. A visão das águas que jorram do templo. 1.1. A fonte das águas. Esta visão de Ezequiel acerca da restauração do templo, Ezequiel 40, 44, e de águas saindo debaixo da entrada do mesmo, deve ter sido surpreendente e renovadora.
considerando que o templo possuía forte significado para a vida religiosa do povo de Israel. Tal associação entre o templo e a fonte das águas lembram o próprio Senhor como a fonte da água da vida. Aqui, quando o profeta Ezequiel fala ao povo que ele viu águas saindo da porta do templo, traz um renovo ao povo, traz uma esperança, porque o templo já havia sido destruído. E quando nós falamos de templo, nós automaticamente, o povo de Israel remetia o templo àquilo que é sagrado, a Deus. Quando Ezequiel traz essa palavra ao povo, o povo começa a ter uma nova esperança de relacionamento com Deus. O povo começa novamente a acreditar, embora estavam vivendo, não respeitando os princípios bíblicos, aquilo que Deus tinha trago para o povo, aquilo que Deus queria que o povo seguisse, os padrões, os princípios. O povo estava valorizando mais os valores do mundo, aquilo que distanciava dos caminhos do Senhor. E Deus, quando ele chama o profeta Ezequiel e convoca o povo ao arrependimento, ou seja, ele chama o povo a voltar a respeitar os princípios bíblicos. E quando Ezequiel fala que ele viu as águas saindo da porta do templo, por debaixo do templo, isso traz um novo relacionamento, traz um alívio para o povo, renova as esperanças de um novo relacionamento com Deus. Como quase que pode-se dizer assim, Deus quer um arrependimento para que novamente as águas purificadoras possam chegar na sua vida. Deus quer que você se volte para o Senhor, Deus quer que você se renova, volte aos princípios, para que a água que brota do trono de Deus novamente venha trazer alívio, paz, esperança à sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 1.2, percurso e profundidade das águas. À medida que corria as águas, a profundidade ia aumentando. A medição era feita por um homem, provavelmente o mesmo mencionado em Ezequiel 43. A cada 1000 côvados, cerca de 500 metros, assim o rio não tinha uma mesma profundidade, pois ia aumentando conforme o profeta ia conduzido pelo homem, até ao ponto no qual já não podia atravessar andando. Um total de aproximadamente 2.000 metros de extensão. Deixemos ser conduzidos pelo rio de Deus. Aqui, meus irmãos, quando aquele homem, ele leva o profeta Ezequiel para dentro do rio, nós podemos trazer uma aplicação. Esse rio emana de Deus, ou seja, faz parte, está ligado em Deus, faz parte de Deus. Essa torrente, esse rio das águas purificadoras. E conforme Ezequiel ia entrando dentro desse rio, a Bíblia vai falar que ele chega em uma certa distância que as águas estão batendo no seu calcanhar. E ele continua andando, anda mais cerca de 500 metros, um côvado. A água bate nos seus lombos. Aí ele anda mais cerca de 500 metros. A água começa a bater aqui na região do seu peito. A ponto que ele anda mais 500 metros, quase 2 quilômetros, rio abaixo na extensão, a ponto de que ele não tinha mais pé. A água já estava cobrindo ele. Uma aplicação que nós podemos fazer, meus irmãos, é do relacionamento que nós temos com Deus. Muitas pessoas estão tendo um relacionamento com Deus só ali, no calcanhar. Está com medo de se entregar. É claro que a água é a mesma, a extensão da água é a mesma, mas isso tem a ver com a profundidade, vai nos levar à intimidade. De repente, a sua intimidade com Deus não está suficiente a ponto de você se deixar ser levado pelo rio. Talvez você ainda está preocupado em estar em uma posição onde dá pé, estar em um local onde você tem um controle. Esse pé que estava dando ali no rio é onde Ezequiel ainda tinha um controle da situação. Meu irmão,
Deixe que o Senhor Deus tome as rédeas da sua vida e assuma o controle. Mergulhe nesse rio. Entre em direção a esse rio a ponto de você não ter mais controle. E se jogue nas águas purificadoras. Deixe ser conduzido pelo rio de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Já no tópico 1.3, águas que vivificam. O foco agora é o efeito vivificador e transformador daquelas águas. Aquela água trazia vida. Aquela água trazia renovo. Tópico 2. O uso do termo água na Bíblia, nas mensagens, o uso do termo águas nas mensagens bíblicas. Nem todo texto bíblico que menciona águas está se referindo diretamente à bênção de Deus para o seu povo. O maior exemplo que nós temos disso é Noé, lá em Gênesis 7:17. A água ali, meu irmão, não foi bênção, não. A água foi para purificar, foi para limpar a terra. Não foi bênção para o povo. Aí também nós temos lá, em Mateus 7, a parábola do homem insensato que construiu a sua casa na areia. Veio o vento, veio a chuva forte, veio as águas, a tempestade e derrubou a sua casa. Também nós temos outro exemplo que não cabe muito nós aplicarmos o termo água na Bíblia se referindo apenas como bênção, pois nós temos esses dois exemplos que me vêm na memória aqui, aonde a água não foi, entre aspas, bênção. Tudo contribui em favor de Deus, tudo trabalha a favor de Deus. Deus está no controle de tudo. Mas esses dois textos aqui não foi. Tópico 2.1. A ação divina de transformação. E sendo levadas ao mar, sararão as águas, ou seja, as águas salgadas se tornam doces e saudáveis. Este mar é denominado de mar de sal, Gênesis 14:3. Contudo, a visão de Ezequiel águas que brotam do trono de Deus entrarão no mar morto, e isto resultará em transformação, como o poder de Deus transformou os ossos sequíssimos em um grande exército. Este mesmo poder se manifestará por intermédio de rios de água vivificadora. Meus irmãos, hoje, na nossa geração, está acontecendo um fenômeno que se chama bolaines, lá na região do Mar Morto. Incrivelmente, num período de 30 anos, o Mar Morto retrocedeu cerca de 35 metros. E nessa região onde o Mar Morto retrocedeu, está brotando, nascendo bolaines, que são pequenas crateras, e essas crateras vão aumentando, onde estão brotando água cristalina, água viva, água com vida. Ou seja, aonde o Mar Morto estava, ele se encolheu e está brotando esses bolaines, poças enormes, grandes crateras. E nessas crateras está brotando água. Água boa, água com vida, água saudável, água cristalina. E já existem peixes nadando, claro, peixe nadando, mas já existem peixes ali nascendo, sem ninguém colocar eles ali, nascendo nessas crateras, nesses bolaines. Então hoje, na nossa geração, nós já vemos o cumprimento desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí nós vamos ver também no tópico 3, água viva no presente e no futuro. É evidente que não é possível esgotar este assunto, pois o rio é profundo. Assim, encerrando esta lição, refletiremos sobre outros textos bíblicos que também fazem uso dos termos rios ou águas de forma metafórica. Façamos a nossa oração ao salmista, a nossa oração do Salmista 119 e o verso 18. Aqui nós vamos ver Jesus falando, o salmista falando que Jesus é o rio de águas vivas. O Senhor Jesus se apresenta como a fonte da água da vida em Jó 4:10, 14, 7:37, 39.
Ele é o que satisfaz a sede mais profunda da nossa alma. Conclusão, que o Espírito Santo nos ajude a desfrutarmos dos efeitos do rio de Deus produzidos no presente, na vida de todos que buscam essas águas, restauração, frutificação e sustentação, até que ele venha, e no futuro gozarmos do rio puro, da água da vida e da árvore da vida. Meu irmão, Deus abençoe você, a sua casa, o seu lar, que você tenha aí uma aula abençoada e que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos aprender, e até a próxima lição, querendo Deus. Deus te abençoe.